Vamos fazer aqui uma reflexão na vida do rei Manassés. Vamos ver aqui quais lições nós podemos tirar na vida do rei Manassés. Então, 2 Crônicas, capítulo 33, eu já vou ler aqui do versículo 1 ao 6, que diz assim: Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derribado. Levantou altares aos Baalins e fez poste-ídolos, e prostrou diante de todo o exército dos céus e os serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: Em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus nos 2 átrios da casa do Senhor. Queimou seus filhos como oferta no vale dos filhos de Hinom. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar à ira. Olha só, esse finalzinho aqui diz que ele prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar à ira. Manassés era filho do rei Ezequias, um dos melhores reis de Judá. Ezequias foi aquele em que Deus manda dizer ali através do profeta Isaías, né? Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Você vai ver essa passagem aí no livro de Isaías, capítulo 38. Quando ele manda o profeta ali, o rei Ezequias tinha adoecido de uma doença mortal, e Deus manda esse recado então para o rei Ezequias, apesar de ter sido um excelente rei, um dos melhores reis ali da nação de Judá, e Deus vai dizer para ele então que ele colocasse em ordem a sua casa, porque ele morreria e não mais viveria. Aí Ezequias vai orar a Deus, né? Vai virar-se para a parede, vai chorar e vai orar a Deus. E Deus então lhe concede mais 15 anos de vida. E é nesses 15 anos de vida que Deus lhe concede que nasce então Manassés. Observe que no início aí do texto que nós lemos, Manassés ele começa a reinar com 12 anos de idade. 12 anos. Então foi nesses 15 anos de acréscimo de vida do rei Ezequias, pai de Manassés, é que Manassés vai nascer. E quando o pai então dele morre, ele está com 12 anos e assume o trono, o reino de Judá. Na verdade, quando Deus acrescentou 15 anos ali na vida do rei Ezequias, Manassés, pelo meu entendimento aí, Manassés vai nascer 3 anos depois, né? Deus acrescenta mais 15 anos de vida, cura Ezequias da enfermidade mortal que ele estava, e dá mais 15 anos de vida. 3 anos depois nasce, nesses 15 anos de acréscimo da vida de rei Ezequias, nasce então Manassés 3 anos depois. E quando o rei Ezequias morre, Manassés está com 12 anos e assume então o reinado ali no lugar de seu pai. E no versículo 6 aí, eu vou repetir aqui, para nós refletirmos um pouco a respeito do que foi dito. Vai dizer que no versículo 6 de 2 Crônicas 33, vai dizer que ele queimou os seus filhos como oferta no vale do filho de Hinom. Olha, foi um rei tão ruim, considerado por muitos o pior rei que já houve ali na nação de Israel, né? No reino de Judá, que ele vai queimar os seus próprios filhos como oferta. Queimar os filhos vivos, né? Os filhos vivos como oferta a deuses pagãos. Ele abandona o Deus de seu pai. Ele teve um bom exemplo de reinado, de servo de Deus, que era o seu próprio pai, mas ele não segue os caminhos de seu pai. E ele vai fazer coisas horríveis que aborrecem a Deus e que vai provocar a Deus a ira. E uma delas está aqui, entre outras, né? Ele queimou seus filhos, no versículo 6 vai dizer que ele queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Hinom. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros,
e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar à ira. Quantas pessoas estão provocando Deus à ira hoje, nos nossos dias, querido? Fazendo coisas que aborrecem, que desagradam a Deus. Tudo isso aqui que o rei Manassés estava fazendo, aborrecia muito a Deus. E o próprio texto vai dizer aqui que ele prosseguiu, além dessas coisas que ele estava fazendo aqui, queimando seus filhos vivos, adivinhando pelas nuvens, sendo agoureiro, praticando feitiçarias, tratando com necromantes e feiticeiros. Além de tudo isso, o texto aqui no versículo 6 vai dizer que ele prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar à ira. É como se ele estivesse fazendo tudo de propósito mesmo, para provocar a Deus, para provocar Deus à ira. Não tem pessoas que às vezes não agem assim também? Pessoas que não gostam de você e faz de tudo para lhe provocar. Pessoas que não gostam da outra e está fazendo de tudo para provocar aquela outra pessoa, até ver aquela pessoa irada, fora de si, né? Para cometer alguma besteira, para depois ter até do que acusar, né? E tem pessoas assim. E Manassés era um desses, só que Manassés, ele era pior 1000 vezes, porque ele estava fazendo isso com o próprio Deus, o Deus de seus pais, o Deus que honrou tanto ao seu pai, rei Ezequias. E o rei Ezequias foi um exemplo de servo de Deus. E a gente não entende por que ele fazia tantas coisas consciente. Ele sabia que estava desagradando a Deus, mas ele fazia para... O próprio texto vai dizer, para o provocar a ira, para provocar Deus à ira. Manassés sabia o que estava fazendo. Ele sabia que estava aborrecendo a Deus, mas mesmo assim, ele continua a fazer, né? Ele continuou a fazer. Nós lamentamos porque, infelizmente, nós sabemos que tem pessoas assim. Sabem que estão desagradando a Deus, sabem que estão, muitas vezes, aborrecendo a Deus, mas não deixam de fazer aquilo que estão fazendo, que estão aborrecendo ao Senhor. Eles têm consciência, mas permanecem fazendo. Porque a ira de Deus não se manifesta logo aqui, né? A ira de Deus não se manifesta aqui. Vai chegar o dia que a ira de Deus irá se manifestar, que é no dia do juízo, na volta de Jesus. Muitos irão sofrer e receber a ira de Deus. Como eu disse, muitos estão aí sabendo que estão desagradando a Deus, aborrecendo a Deus, mas não estão deixando de fazer aquilo que desagrada a Deus. E vão experimentar naquele grande dia da ira de Deus. Você está preparado para experimentar da ira de Deus? Se não está, meu irmão, deixe de fazer o que aborrece a Deus, deixe de fazer aquilo que está desagradando a Deus. Por que você está provocando Deus à ira? Você é um Manassés da vida? Se está sendo um Manassés da vida, deixe de ser imediatamente. Seja um rei Ezequias, o pai de Manassés, que agradou tanto a Deus, um verdadeiro servo de Deus, um dos melhores reis que Judá experimentou nos seus dias. Deixe de ser Manassés, seja um Ezequias. Mas Deus é tão bondoso, querido, Deus é tão misericordioso, que até esse dia chegar, o dia do juízo, em que Jesus voltará com toda a sua glória e todo o seu poder, Deus é tão bondoso e misericordioso, que enquanto esse dia não chegar, Deus estará sempre nos dando uma nova chance. Deus está lhe dando sempre uma nova chance. Você está aí, ó, aborrecendo a Deus, aborreceu ontem, aborrece hoje. Eu espero que amanhã não, e que hoje você já deixe de aborrecer a Deus, mas ainda assim Deus está lhe dando sempre uma nova chance. Porque Deus é o Deus de misericórdia, né? Quando Deus entrega ali Manassés nas mãos dos inimigos, Deus não estava ali nem derramando da sua ira. A gente até pensa ali, eu até pensei logo a princípio, olha Deus aqui derramando da sua ira sobre a vida de Manassés. Não é a ira. Ali não foi a ira de Deus, porque Deus vai entregar Manassés nas mãos dos seus inimigos, mas não é a ira de Deus. Deus ali ainda está sendo misericordioso com Manassés. Deus está dando uma nova chance a Manassés.
Quando ele entrega Manassés ali na mão dos inimigos, foi para que ele refletisse sobre toda a besteira que ele estava fazendo e se arrependesse. Era uma nova chance, porque Deus, se derramasse da ira dele ali, meu irmão, fulminava imediatamente com a vida de Manassés. Deus o matava num piscar de olhos. Tirava a vida de Manassés sem nenhum esforço. Mas Deus não está derramando a sua ira sobre a vida de Manassés. Deus está dando uma nova chance, uma nova oportunidade para que Manassés refletisse e pudesse se arrepender de todos os males que ele estava fazendo contra Deus. Deus vai dizer, o próprio Jesus vai dizer lá em Apocalipse 3, versículo 19: Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Olha só. Ele próprio está dizendo: eu repreendo e castigo àqueles que eu amo. Então seja zeloso e arrepende-te. Então, quando você estiver passando por uma situação difícil, mas muito difícil mesmo, seja lá como for que Deus esteja ali castigando ou lhe disciplinando, não é Deus querendo ver o seu mal, querendo ver a sua destruição, não. Não é Deus pesando a mão para te destruir, não. Ele está te disciplinando, te repreendendo, te castigando, para que você se arrependa de estar aborrecendo a Ele, fazendo o que não agrada a Ele, para que você volte para a comunhão com Ele. Não sei de que forma Deus está aí, muitas vezes te repreendendo, te castigando. Pode ser através de uma enfermidade, pode ser através de uma tribulação, de uma aflição, de um grande problema que você está enfrentando, que nem precisaria estar passando por isso. Mas por causa da sua rebeldia, por causa da sua desobediência, Deus está permitindo isso aí para que você reflita, volte para os caminhos do Senhor, se reconcilie com Ele e volte a ter a comunhão que um dia você teve. E se você nunca teve, Deus está permitindo que você venha agora a ter comunhão com Ele. Mas quando Ele diz: eu repreendo e castigo a todos aqueles que amam, é aqueles que já se tornaram filhos dele, que um dia entregaram suas vidas para Jesus e depois resolveram se desviar dos caminhos. Tem aqueles que ainda não entregaram as suas vidas para Jesus, que Deus está tentando trazê-los para perto de si. Na verdade, Deus ama a todos, sem distinção nenhuma, mas o homem é que rejeita o amor de Deus. Lá em João 3,16 ele deixa isso bem claro, quando diz ali que Deus amou o mundo de tal maneira. E esse mundo aí são as pessoas. Você pode substituir essa palavra mundo aí, que Deus não amou o mundo, o sistema mundano que está aí já na mão do inimigo, está nas trevas, né? O mundo está nas trevas, jaz nas trevas. Esse sistema que está aí é um sistema diabólico do mundo. Mas o mundo ali quer dizer pessoas, os homens, né? Deus amou os homens ou as pessoas de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus ama a todos. E quando Deus deixa você estar passando aí por um aperto, quando Deus está apertando, é para trazer ele de volta. Todo pai que ama, ele repreende, ele corrige, ele castiga o filho, para que o filho tenha um bom destino, tenha um bom futuro amanhã depois. Se você é um pai, uma mãe, que você não repreende, disciplina e nem castiga seu filho nas coisas erradas, isso não é amor. Tudo você diz sim, tudo você dá ok. Não. O verdadeiro amor é aquele que protege, e quando nós disciplinamos e corrigimos aos nossos filhos, nós estamos protegendo eles de um mal maior lá na frente, para que ele não se torne até um delinquente lá na frente, para que ele não venha sofrer nas mãos das autoridades ou da polícia. Porque se nós não ensinarmos, o mundo vai tentar ensinar da pior maneira possível. Se ele não aprender com nós, pais, vai aprender com o mundo da pior maneira que for possível. Hebreus 12, versículos 5 e 6 diz assim também: E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele for reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Olha só, diz aqui: filho meu,
Não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Se você é filho, não menospreze a correção que vem do Senhor. E tenha certeza que ele vai corrigir, que ele vai açoitar. Ele vai corrigir, vai tentar lhe açoitar. Assim como fez com Manassés. Para que você se reflita e arrependa-se dos seus pecados. Você se arrependa daquilo que você tem feito, que tem aborrecido a Deus, que tem tanto desagradado ao Senhor. Antes de Deus castigar ali a Manassés, Deus falou com ele e também falou com o povo, para que eles recuassem, né? Para que eles abandonassem o pecado, a idolatria e tantas outras práticas que eles estavam fazendo ali que aborrecia a Deus, mas eles não deram ouvido. Eles resolveram não dar ouvidos, queridos. Olha só o que diz aí no versículo 10, 2 Crônica 33, versículo 10 e 11. Falou o Senhor a Manassés e ao povo, porém não lhe deram ouvidos. Olha só. Falou o Senhor a Manassés e ao povo, porém não lhe deram ouvidos. Deus não falou somente a Manassés. É interessante que naqueles tempos, naqueles dias, o povo era inclinado a fazer aquilo que os reis mandavam fazer. Se o rei fosse um rei bom, que destruísse a idolatria, os altares pagãos e passasse só a adorar a Deus, o povo seguia o rei. O mesmo exemplo do rei. Tanto que Ezequias vai fazer isso, o pai de Manassés. Destruiu todos os postes ídolos, todos os altares pagãos, destruiu e acabou com a idolatria ali em Judá. Mas quando Manassés assume o reino, ele começa a refazer tudo aquilo que o pai tinha destruído. Ele começa a levantar altares pagãos, ele começa a levantar os postes ídolos que o seu pai, rei Ezequias, tinha destruído. E o povo começa agora a aderir tudo aquilo que Manassés estava fazendo. Já abandonaram as práticas que o rei Ezequias fazia. Agora estão seguindo ao filho do rei Ezequias, Manassés, pior rei de Israel, de Judá. Mas Deus, olha, observe aqui no versículo 10. Vai dizer que o Senhor, falou o Senhor a Manassés e ao seu povo. Olha só. Deus vai a Manassés. Manassés rejeita e menospreza e despreza a palavra do Senhor. Então Deus vai ao povo, na esperança de que o povo se rebelasse até contra a Manassés. Porque assim, você tem que ser submisso às autoridades, desde que a autoridade eles não estejam infringindo os princípios da palavra de Deus. E nós temos que ser submissos a toda autoridade humana, mas desde que ela não esteja fazendo com que nós venhamos a ser contra os princípios da palavra de Deus. Essa autoridade que nós devemos ter, ou essa submissão que nós devemos ter às autoridades, é desde que esteja também alinhada com o que diz com a palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz não adulterarás, mas a lei agora está um exemplo. Não estou dizendo que isso está acontecendo, mas vamos supor que a lei permita agora adulterar. Adulterar vai ser algo normal, é algo que pode ser praticado, não tem nada de mais nisso, e a mulher não pode mais largar, ou vice-versa, o marido, o seu cônjuge, por causa disso. Liberar. Mas a palavra de Deus está dizendo, não adulterarás. Não é porque as autoridades atuais, um exemplo, e a lei diz, pode adulterar, que você vai adulterar. Aí tem que prevalecer a palavra de Deus. Você tem que ser submisso às autoridades até onde a palavra de Deus está sendo respeitada. Passou a desrespeitar a palavra de Deus, passou a mandar fazer coisas que vai contra a palavra de Deus, nós não somos obrigados a nos submetermos e praticarmos aquilo que a lei possa estar mandando, entendeu? Então, quando Deus vai a Manassés e Manassés despreza, Deus vai ao povo, mas o povo também despreza. O povo poderia voltar atrás, arrepender-se e agora ir contra a Manassés.
ou ele se alinhasse ali à palavra de Deus, aos mandamentos do Senhor, ou o próprio povo ali reunido poderia destituí-lo. Eles não estariam pecando contra Deus, porque eles não estariam obrigados a estar se submetendo a uma autoridade que é contrário aos princípios da palavra de Deus. Então, o versículo 10 diz que falou o Senhor a Manassés e também falou ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos, nenhum lhe deu ouvidos. Aí o que é que vai acontecer aqui no versículo 11? Veja bem, no versículo 11 vai dizer assim: pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam a Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Aí veio agora o castigo, né? O castigo, a disciplina e a correção de Deus, e a repreensão de Deus. Como está lá em Apocalipse 3,19. Eu repreendo e castigo a todos aqueles que amam. Então, seja zeloso e arrepende-te. E Deus aqui, não vejo nem a ira de Deus sendo derramada aqui sobre a vida de Manassés. Porque ai de Manassés, quem sobrevive à ira de Deus, meu irmão? Quando chegar o juízo final, quem for dele, é dele. Quem não for, ninguém vai sobreviver à ira de Deus. Vai resistir à ira de Deus. Deus está dando aqui uma nova oportunidade para Manassés, como Ele está dando sempre, para mim e para você. Deus está trazendo aqui um castigo sobre a vida de Manassés. Está repreendendo Manassés. No versículo 11 vai dizer aqui: pelo que o Senhor trouxe sobre eles, né, sobre Manassés e sobre todo o povo, os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam a Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram para a Babilônia. Agora veja que grande exemplo aqui Manassés vai dar para nós. Olha só, pior rei que houve ali, fez tantas coisas que aborrecia a Deus, queimou seus próprios filhos como oferta, os queimou vivo como oferta a deuses pagãos, a idolatria. Mas olha só que grande exemplo ele vai dar a partir do versículo 12, né? Manassés aqui, no versículo 12, a gente vai ver que foi um homem ali que aborreceu muito a Deus, né? O homem que mais aborreceu a Deus e o provocou a ira, também vai ser o homem que teve uma atitude nobre diante do Senhor. A atitude de se humilhar perante Deus. Por incrível que pareça, queridos, Manassés vai alcançar o perdão de Deus. Vai alcançar as misericórdias do Senhor. Veja bem o que diz o versículo 12. Ele já lá preso, né, prenderam ele com ganchos, amarraram e o levaram preso para a Babilônia. E lá no cárcere, lá no calabouço, preso, olha o que vai dizer o versículo 12. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Olha só, muito se humilhou, imagine. E muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Ele agora esqueceu dos deuses pagãos, né? Ele sabia que os deuses pagãos não podiam fazer nada por ele ali. Ele agora caiu a ficha, caiu na real, né? Ele agora sabe quem é o Deus verdadeiro que pode livrá-lo das mãos ali dos assírios. E vai dizer aqui que ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração e Deus se tornou favorável para com ele. Ele se humilha e ora a Deus. E aqui, meu irmão, quando diz que ele se humilha e ora a Deus, não é uma humildade fingida, né? Como vemos muito nos nossos dias e sempre existiu, aquela falsa humildade interessada em alguma coisa, né? Ele abraça, vai lá tomar cafezinho na cozinha, é aquela coisa toda, né? A gente vê muito no meio político essas coisas aí. Aquela humildade, depois que passa tudo, a pessoa nem lhe conhece, nunca lhe viu. Mas essa humildade aqui de Manassés foi uma humildade verdadeira, né? Ele realmente se humilhou muito perante o Senhor. E no versículo 13 vai dizer que ele lhe fez oração.
E Deus se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Por que ele não reconheceu antes, né? Teve que passar por toda essa humilhação, ser preso, sofrer. Mas graças a Deus que houve ali uma humildade da parte de Manassés, né? Enquanto a gente está vivo, tem tempo, há chance. Se você tem andado os seus dias aborrecendo a Deus, desagradando a Deus com o que você tem feito, há tempo, querido. Se humilhe assim como fez Manassés, que se humilhou muito perante o Senhor. A palavra de Deus diz que devemos nos humilharmos perante a poderosa e potente mão de Deus, para que em tempo oportuno Ele nos exalte. Humilhai-vos perante a poderosa e potente mão de Deus, para que em tempo oportuno Ele vos exalte. Isso aqui foi o que Manassés fez e Deus realmente o exaltou. Deus o levou novamente para Jerusalém, assumiu seu posto de rei, e vai dizer aqui no versículo 14, ó, depois disto, edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, e à entrada da porta do peixe, abrangendo Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo. Olha só, ele tinha contaminado o templo do Senhor, o templo levantado por Salomão, o templo conhecido como Templo de Salomão, né? E ele colocou ali dentro do templo, ele levantou altares para adorar deuses pagãos dentro do templo do Senhor. Olha só quantas coisas ruins que aborreciam a Deus Manassés fez. E Deus ainda assim, misericordioso, perdoou, porque viu sinceridade também no coração de Manassés, né? Eu posso até me enganar com uma pessoa que está ali se mostrando muito humilde diante de mim, mas Deus não, meu irmão. Você não consegue enganar Deus, não. Você tem que ser verdadeiro diante de Deus. Você pode enganar o homem, se mostrar ser uma pessoa humilde, arrependida, mas Deus é aquele que esquadrinha e sonda os nossos corações. E Deus viu verdades ali no coração de Manassés. E aí vai dizer aqui, ó, no versículo 15, tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que edificara no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graças, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Olha que maravilha. Um homem transformado, né? Um homem verdadeiramente transformado. Começou péssimo, pior rei que já houve em Israel, em Judá, mas terminou de uma forma brilhante, né? Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor, seu Deus. Que maravilha, né? Que possamos tirar essas lições aí na vida do rei Manassés, né? Rei de Judá. Que você possa deixar de fazer tudo aquilo que desagrada a Deus, tudo aquilo que tem aborrecido a Deus, que você se volte para o Senhor. E quando você estiver sendo repreendido por Deus, quando você estiver passando por alguma situação difícil, examine a si mesmo, reflita. Será que isso aqui que eu estou passando, será que isso que está acontecendo comigo não é Deus me repreendendo? Seja onde for, querido, seja uma situação difícil que você esteja passando, seja até na enfermidade. Eu não estou dizendo aqui que toda enfermidade, toda situação difícil é consequências de atos que não agradam a Deus, consequência de pecado. Não. Tem situações que vão ser provações na sua vida. Você pode estar passando por uma enfermidade para estar sendo provado a sua fé. Você pode estar passando por aflições, tribulações, problemas na sua vida. Você está sendo provado na sua fé. Jó passou por tantas coisas difíceis, apenas sendo provado. Não foi consequência de pecado que Jó passou por tudo aquilo. Jó perdeu os 10 filhos num único dia. Jó perdeu toda a sua riqueza da noite para o dia. Jó perdeu toda a sua saúde
num estralar de dedos, meu irmão. Jó perdeu tudo. Jó só não tinha perdido a mulher, mas a mulher ainda chega para Jó e diz assim: tu ainda é fiel a esse Deus? Amaldiçoa ele e morre. A única pessoa que restou que podia dar um apoio a Jó, ainda chega para Jó e bota Jó lá para baixo. E Jó vai repreender a mulher dele, né? Ele tinha consciência. Deus tinha dado tudo de bom e a gente só tem que aceitar tudo de bom e não podemos aceitar também quando vem o mal. Deus é Deus em qualquer circunstância, e Jó tinha entendimento disso. O Senhor Deus, ou o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele adorava a Deus mesmo na calamidade. E não era consequência de pecado, era uma provação que Jó estava passando. E você vai ver que fim Deus deu a Jó, né? Deu tudo em dobro. Seus 10 filhos foram restaurados. Ele teve novamente 10 filhos. Então tem coisas que pode ser provação na sua vida, mas tem coisas que pode estar sendo consequências dos seus maus atos diante de Deus. No caso de Manassés não foi provação. Tudo que ele sofreu, foi preso, levado pelos inimigos, sofreu bastante, porque a Bíblia aqui ela resume, mas ele passou um bom tempo com certeza ali sofrendo. Aqui não foi provação, aqui foi consequência de pecado, de uma vida aborrecendo a Deus. Se é o seu caso, que você se arrependa, meu irmão. Que você se reconcilie com o Senhor imediatamente, para que a sua vida possa ser uma vida abençoada e para que você possa herdar a vida eterna. E você que não tem Jesus, entregue hoje a sua vida para Jesus. Você quer ter vida em abundância? Só com Cristo. Ele é a vida, o autor da salvação, o autor da vida. Ele não tem a vida, ele é a própria vida. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se você quer ter vida feliz, vida de paz, mesmo em meio às tribulações, se você quer ter alegria em viver, você precisa ter vida. E só tem vida quem tem Jesus, só tem vida quem tem Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a toda a sua família. Querido Deus, nosso Senhor, nosso Pai, obrigado por mais um dia, Senhor, nas nossas vidas. Obrigado por todos os teus livramentos, obrigado pelas tuas repreensões, pelas tuas disciplinas, teus castigos sobre as nossas vidas, para que nós possamos sermos zelosos para contigo e nos arrependermos de nossos pecados. Que o Senhor nos dê mais um dia, uma semana debaixo da tua graça e tua proteção. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus.